E ultimamente muitas adaptações de jogos têm sido anunciadas e muitas estão sendo lançadas. Principalmente, né, neste mês de abril agora, temos talvez aí a animação mais esperada do ano, que seria aí a animação, né, feita pela Illumination do Mario. Isso mesmo, Super Mario Bros. O filme, que, né, eu acho que lança essa semana ainda, né, da gravação deste vídeo, e que parece estar insano, né, tentando aí se tornar a melhor animação ou melhor adaptação dos videogames. Fora que tivemos também neste ano, 2023, a série The Last of Us, que é uma série com uma carga dramática um pouco maior, né, adaptada de um jogo também, e que assim, muitas dessas adaptações vêm dando certo, mesmo com aquela nuvem escura, né, em cima das adaptações de jogos, que assim, a maioria esmagadora é ruim, algumas coisas ainda podem ser salvas aí, né, tipo como medianos ou até mesmo boas, mas nada tão espetacular, o que vem mudando com o tempo, né, eles vão talvez, né, entendendo como fazer essa linguagem funcionar, né, em uma outra mídia, sendo série ou filme também. E no vídeo de hoje vamos mencionar aí várias mesmo adaptações que já foram confirmadas que estão sendo produzidas. Algumas coisas ainda estão nebulosas, mas tem coisas interessantíssimas para a gente abordar no vídeo de hoje. Eu sou Alan e vou apresentar tudo isso para vocês. E o vídeo vai ser dividido em duas partes, a parte dos filmes e a parte das séries. Tranquilo? Então já sabe, né? Vai largando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque agora a gente vai entrar nessa onda aí de adaptações. Então se liga que tem muita coisa interessante para vir aí no canal. Belezura? Então sem mais enrolação, simbora! E bom, como eu falei, né, a gente vai ter muitas adaptações, então a gente vai passar meio rápido aqui por cima delas. Como não tem muitas coisas divulgadas dessas adaptações, a gente vai também usar imagens ilustrativas aqui que a gente achou na internet ou até mesmo criou para o vídeo, e também, né, vídeo dos próprios jogos, porque não temos nenhum teaser ou trailer ou algo do tipo dessas séries, então a gente vai usar algumas coisas dos jogos para vocês entenderem do que se trata. E se tiver alguma imagem vazada ou alguma imagem de bastidor ou até mesmo divulgada, né, de divulgação, a gente vai usar também. Começando aí então com o ano de 2023, com os lançamentos que já estão aí beirando, né? Que podemos começar então com o próprio filme do Super Mario, que lança na quarta-feira aqui no Brasil, né? No dia 5 de abril. Que lá fora vai chegar, eu acho que no dia 6 ou até mesmo no dia 7. Aqui no Brasil chega um pouquinho antes por conta de pré-estreia e coisa e tal, né? Então a gente acaba assistindo um pouco antes. E basicamente vai ser uma adaptação que engloba vários jogos, né? Desde Super Mario Bros mesmo, até, sei lá, Mario Kart, Mario Galaxy e muitos outros, né? Então vai ter uma adaptação geral dos jogos e que provavelmente, né, já vai ter aí uma continuação, porque se atentem ao cinema, porque tem cena pós-créditos no filme do Super Mario. Então fica até o final, porque é um gancho aí para uma possível segunda, né, adaptação aí, uma sequência do filme. Não sei se me conhece, mas eu vou dominar o mundo. Puxa! Mas tem um probleminha. Um humano com um bigode. E bom, temos também Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes, que seria aí um filme baseado no jogo de RPG Dungeons and Dragons, né? Então assim, não é bem um jogo de videogame, mas é um jogo, né? Sendo ali um jogo de RPG. E que parece também ser promissor e que está recebendo notas altíssimas e chega ali por volta do meio, né, de abril. Acho que é dia 16, se eu não me engano. Qualquer coisa vai estar aí no card aí os lançamentos do mês para vocês, beleza? E esse filme, no trailer que a gente assistiu, né, traz todos esses aspectos de um RPG, de criaturas variadas, dungeons que eles vão fazendo e também, né, missões secundárias dentro de uma missão principal. Então parece que eles conseguiram abordar todos esses temas, principalmente, né, a questão aí dos personagens, que cada um dos personagens tem ali uma característica específica dele, né, assim como é num RPG. E o Chris Pine está, assim, aparentemente sensacional nesse papel. Teremos a chance de lutar, mas precisamos de força. Você aguenta, né? Quem não aguenta é você. Nós também precisamos...
E outro filme que também está confirmado já com data para 2023, que chegaria ali por volta de agosto, né? Eu acho que dia 11 de agosto de 2023, é o filme Gran Turismo. Isso mesmo. E aí você está se perguntando, né? Como assim vão fazer um filme de Gran Turismo? Qual vai ser a história? Porque é um jogo de corrida, basicamente. E corrida meio que a gente já tem aí, né? Mas calma lá. Não é propriamente dito uma adaptação do jogo e coisa e tal, mas sim uma história de um dos jogadores de Gran Turismo, né? Que, claro, é aqueles jogadores hardcore com cockpit e coisa e tal, que tinha o sonho de virar um piloto de corrida ali, né? E aí vamos ver toda essa jornada por ele se tornar um piloto, que realmente, né, é uma história interessante de um jogador de videogame, né, lutando ali para conquistar um lugar dentro das corridas. Heart-pounding action, drama, it's a love story. And it's badass race car action that you're gonna feel like you're in the middle of. Body vibrating sound. E assim, vamos começar agora com os filmes que não tem data, mas que a produção já começou a andar ou já até confirmaram, né, a produção do filme. E o primeiro deles seria Borderlands, isso mesmo. As filmagens aparentemente já foram finalizadas em junho, né, de 2021 e que aparentemente estaria ali em pós-produção. E como, né, são muitos efeitos especiais que eles provavelmente vão usar aí nessa adaptação de Borderlands, o filme talvez chegue ainda em 2023 ou o mais provável, né, porque a gente ainda nem tem trailer, 2024. Vamos ficar no aguardo aí, né, porque assim, Borderlands tem um lore bem grande, nada tão elaborado, mas sim um lore interessante para dizer o mínimo. Então vamos ver como eles vão adaptar esse looter shooter para dentro, né, dos filmes aí. E outro filme que também provavelmente chega em 2023, mas ainda não temos a confirmação disso, seria a sequência de Mortal Kombat 2, que seria o segundo filme do reboot que foi lançado, acho que em 2021, se eu não me engano, e que não se sabe ao certo para que caminho vai a história, né? E ao meu ver, assim, Mortal Kombat, infelizmente, cai naquele limbo dos medianos, né? Então, assim, não é ruim, mas é mediano. Vamos ver se na sequência, agora de 2023, eles talvez, né, resolvam alguns problemas da trama. It has begun. E agora uma adaptação que eu nunca nem ouvi falar do jogo, que seria o Dragon's Lair, que teria então a adaptação Dragon's Lair The Movie, que seria um jogo ali com uma espécie de point and click, é mais ou menos essa pegada, com uma ambientação mais medieval. Então vamos ver, né, se eles vão conseguir acertar aí, né, porque eu nem conheço esse jogo aí. Once the casket of doom has opened, Mordroc will place the death ring upon Daphne's finger in marriage, and she will be lost forever. E agora uma adaptação meio nebulosa, um filme de Minecraft, e vocês não vão ouvir errado, um filme em live action. Como isso vai funcionar? Eu não faço ideia, mas está em produção. Aparentemente era para ter sido lançado em 2022, mas foi adiado, e aparentemente não vamos ver ele aí em 2023 também. Mas está em produção, não foi cancelado ainda. Se eles vão adaptar os homens quadrados, a gente não sabe. Mas, assim, vamos ficar na guarda, né? Talvez seja uma coisa interessante. Assim, eu tenho minhas dúvidas, mas vamos esperar lançar. E o mundo das adaptações também volta pro terror aí, né? Com a adaptação de Pop Playtime, que seria um jogo de terror que tem ali uns bonecos meio esquisitos e estranhos, bizarros, né? Indo aí para um lado meio sobrenatural. E essa adaptação seria para esses moldes do terror, né? Então vamos ver aí como eles vão encaixar, né, esse bicho horrendo aí dentro das telas. Porque assim, né, a gente lembra aí do Sonic feio, então vamos ver aí como eles vão fazer essa parada. E
também temos uma adaptação anunciada pela Netflix, que é o filme Beyond Good and Evil, que não temos data ainda, mas temos o diretor, que vai ser o mesmo diretor de Detetive Pikachu, Rob Lederman. E assim, vamos ver, né, se eles vão conseguir lançar Beyond Good and Evil, porque o jogo, né, o segundo jogo, está em maus lençóis aí, né? A produção está bem conturbada e a gente nem sabe quando lança. Então provavelmente as duas coisas são para lançar simultaneamente ali, para uma alavancar a outra. Se eles vão conseguir essa façanha, não sabemos, mas está em produção. But they kidnap 10 people for every one that they save. The Alpha sections know that an uprising of the population would spell catastrophe. E um filme que aparentemente está na etapa de filmagens é o filme The Division, que seria ali uma história contando uma pandemia um pouco mais forte, onde as pessoas realmente não podem realmente sair de onde elas estão, fazendo ali zonas de quarentenas insanas em mega cidades. Em qual dessas cidades, né, eles vão ambientar o filme, não sabemos ao certo. Mas a divisão seria esse grupo para manter as pessoas seguras de saqueadores e bandidos que potencialmente podem fazer alguma coisa aí, né, contra elas. Então, né, a divisão seria para manter o controle ali da sociedade nessas cidades por conta dessa doença, essa pandemia aí que está acontecendo. Então é mais ou menos isso o lore, né, de The Division aí. Então seria sim uma boa ideia para a adaptação de um filme. Vamos ver se eles vão conseguir entregar algo à altura dos games. E também temos uma adaptação um pouco mais dramática, lembrando bastante as séries que nós temos aí no Paramount Plus e Yellowstone, né? Então assim, essa adaptação seria Firewatch, que é um game que se passa ali mais ou menos nessa região, um ano após as queimadas, né, os incêndios de Yellowstone em 1988, onde você está ali no controle de um guarda florestal que tem que investigar algumas coisas que começaram a acontecer, né, neste período aí após os incêndios, com o guarda, né, que no jogo é você, e também a sua supervisora. Então vai envolver alguns mistérios e coisas do tipo que também, né, envolvem aí a própria Yellowstone. Então parece bem legal e interessante essa premissa, complementando ainda mais a história, né, desse local aí, porque assim, é um local bem louco mesmo, que aconteceram várias coisas. Então assim, parece interessante. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Do you have any idea who would have done this? E também temos um filme de Sniper Elite, mas está em estágios iniciais de produção, né? Eles terminaram o roteiro e estão ali começando a angariar fundos, começando ali, né, a cotar alguns atores e coisas do tipo. Mas nada foi confirmado, nem temos data ainda. Mas esse filme, né, sem muitos segredos, né, vai ser mais ou menos nos moldes, sei lá, de Sniper americano, nessa parada aí mais de guerra, né? Então vamos ver como vai ser isso. Porque assim, Sniper americano é um filme muito bom. Então se eles se inspirarem, né, nesse filme, eles têm uma grande chance aí de se dar bem. E anunciado em junho de 2022, temos o filme Duke Nukem. E assim, aqui a gente vai pra fuleiragem e a loucuragem, porque basicamente Duke Nukem é um jogo assim alucinante, louco mesmo, que leva várias piadas, né, para dentro de uma ação desenfreada, o que parece ser bem interessante, mas os últimos jogos aí de Duke Nukem não funcionaram direito. Vamos ver como eles vão adaptar essa treta toda aí para dentro das telinhas. Did you think I was gone forever? Hell, I'd still... E ainda nessa questão de ação e loucuragem, também temos Just Cause. E para quem não conhece a franquia, seria uma franquia de jogos de ação que, assim, o protagonista é insano. Se você achou John Wick ou outros do tipo aí, né, loucos e alucinantes de ação e que são quase super-heróis, vocês ainda não jogaram, não viram aí Just Cause, que traz, assim,
realmente um cara meio quase super-herói aí, que apenas precisa de munição, um wingsuit e também um gancho. E aí a parada está aí já alucinante, né? Os jogos começaram aí na época do Play 2 e fizeram um certo sucesso, e estamos indo para o 5º título, né? Já temos 4 já lançados. Então assim, parece, né, ser uma boa ideia fazer um filme de uma franquia de sucesso. He was a kind man, my father. Your dad was working with Oscar Espinosa back in the day. E a Netflix começa então a dar as caras aqui, né, um pouco mais assíduo aí, com um filme que foi anunciado em 2021, um filme live action de Mega Man, isso mesmo. Como isso vai funcionar? Não sabemos, mas a Netflix está empenhada aí em trazer uma adaptação à altura dos jogos. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Porque assim, a gente tem algumas animações, os desenhos ali de Mega Man, que são legais. Temos outras produções ali, né? Tipo quadrinhos e coisas do tipo que complementam a história. Mas Mega Man em live action é uma novidade. E vamos voltar aí para esse lance de espionagem com o filme de Metal Gear Solid, que seria protagonizado ali por Oscar Isaac, né? O mesmo aí, por exemplo, de Cavaleiro da Lua. E nesse filme, né, a gente já basicamente sabe mais ou menos o caminho que vai tomar, porque assim, os próprios games já têm essa pegada mais cinematográfica. Então se eles não fugirem muito disso e fizerem uma adaptação bem fiel, eu acho que dá bom, né, principalmente nesse lance aí de espionagem. Então assim, esse aqui é um dos mais aguardados e um dos mais esperados aí pela galera. Vamos ver se eles vão conseguir, né, entregar uma obra excepcional, assim como é a franquia, né, Metal Gear. E um filme que já tinha a sua data de estreia, ou pelo menos uma janela de estreia, foi adiado em 2021 e até agora não se sabe ao certo quando vai sair. É o filme Metro 2033, que para quem não conhece seria ali um mundo meio pós-apocalíptico, onde temos criaturas mesmo envolvidas aí nessa trama, né? E você vai ter que desafiar essas criaturas aí basicamente para tentar salvar, né, o que restou aí da humanidade naquele local. Que é bem interessante a história do jogo, né? Eu acho que temos 3 jogos, se eu não me engano, né? É o Redux, o 2033 e o Exodus, que são assim histórias bem legais, com essa pegada um pouco mais sombria, que eu consigo visualizar, né, essa questão do filme aí, mas se eles, né, conseguirem encaixar direito, vai ser uma coisa boa, mas fica bem próximo do erro. Então eles vão ter que conseguir encaixar essa história aqui em 2 horas, o que não é uma tarefa muito fácil. E outro filme que está em produção e não sabemos muito sobre, e que também não é uma tarefa muito fácil de se adaptar, é a história de Gears of War, isso mesmo. Uma história entre os humanos e alienígenas se passando em um futuro muito, muito distante, né? Lembrando bastante aí filmes como No Limite do Amanhã, que tem essa pegada de, né, dos humanos com armaduras contra os alienígenas, uma pegada meio nessa parada aí, né? O que parece ser uma história bem legal. De novo, se eles seguirem ali a linha dos jogos mais fiel possível, vai ser uma boa adaptação, mas encaixar isso em 2 horas, meus amigos, é uma tarefa difícil para eles conseguirem. Talvez, né, ficaria melhor se eles já confirmassem aí uma sequência de filmes, né, ou algo do tipo, para adaptar mais certinho, mas não sabemos ainda nenhum detalhe sobre a produção. E no âmbito de luta tivemos aí, né, a confirmação de Streets of Rage, que foi anunciado em abril de 2022 e que vai fazer aí parte, né, do rol das adaptações de jogos de luta basicamente, que já temos Street Fighter, temos Tekken, temos Mortal Kombat, então assim, tem várias coisas aí já do gênero de luta. O que não se sabe ao certo como eles vão, né, encaixar isso, porque os
filmes de luta seguem meio que uma fórmula aí que, assim, ao meu ver, não está dando tão certo. Mas eles podem inovar ainda assim dentro desse âmbito. Algo parecido com Creed, mas nas ruas, ou temos também Clube da Luta, ou até mesmo aquele filme de Muay Thai sem regras, um negócio assim, eu não lembro direito o nome, mas eu vou procurar e vai estar aparecendo em algum lugar aí pra vocês, beleza? Então assim, parece ser promissor, eles só precisam acertar a mão, né? Porque os filmes de luta estão pecando aí em alguns aspectos. E anunciado por Vin Diesel em junho de 2022, temos Ark Survival. Ele já está participando aí da produção do jogo, né, da sequência do jogo, Ark 2, e também foi anunciado então Ark para os filmes também. E provavelmente ele também será o protagonista, então talvez veremos aí histórias paralelas, né, entre o jogo e o filme. Mas não se sabe ainda quando chegará aos cinemas, então vamos ficar aí na guarda. E apesar de uma produção conturbada, também temos aí o filme Five Nights at Freddy, que seria aí uma adaptação do jogo que ficou muito famoso, né, em streamings em 2017, 2018, se eu não me engano, que foi uma febre mesmo no YouTube e nos streamings, né, esse joguinho aí. Ele é um jogo simples, né, em sua concepção ali de gameplay, mas pegou demais a galera aí desprevenida, porque é um jogo assim de terror simples, mas com uma proposta bem legal que pode funcionar bastante, principalmente nesse envolto aí de filmes de terror, né, um pouco mais, né, levado ali pro lado de bonecos, né, animatrônicos nessa proposta, e que se eles ambientassem em algo parecido com Uma Noite no Museu, seria interessante, né, que para quem não conhece é um guarda ali, né, que tem que manter as coisas em ordem e os animatrônicos começam, né, meio que a assombrar ele. Então assim, parece uma ideia interessante como vai ser, né, transportada aí para as telas. We have to get you out by morning. Do as I say! E para o filme de Sleeping Dogs também temos uma última notícia. De acordo com o ator Donnie Yen, a produção vai acontecer. Não se sabe ao certo qual é a sua, né, data de lançamento, mas está para chegar. E que seria ali talvez um filme, né, de policial ali, polícia e ladrão e coisa do tipo, ambientada aí no Japão. E que a história é mais ou menos ali, né, de polícia e ladrão, com esse lance de investigação e coisas que a gente já viu, né, como Duro de Matar e coisas do tipo, com uma espécie um pouco mais diferente aí, né, tipo a própria ambientação. Mas parece ser bem legal e promissor e que promete trazer aí um pouco mais de ação para as produções de videogame, o que ultimamente não temos muito, né, tipo essas produções de ação. Então essa aqui provavelmente seria uma das, né, primeiras a chegar aí ao gênero. They finally deport your ass from the United States? It was mutual. Time I came home anyway. Our intel suggests that... E outro filme que já faz um tempo que foi confirmado, e por um diretor importante que é o J.J. Abrams, é o filme Portal. E assim, talvez esse filme tenha caído sim nas mãos certas, porque é o diretor aí de, sei lá, alguns filmes de Star Trek, Star Wars, Cloverfield, né, que tem essa ambientação um pouco mais futurista, mexendo com tecnologia, e que Portal teria sim uma história coesa para encaixar dentro de um filme. Fora que também temos a sequência, né, que seria o Portal 2. E ele pode sim, né, esse aqui é assim muito tranquilo para adaptar para dentro de um filme, porque a história em si não é complexa e nem gigantesca, mas tem uma linguagem específica que ele precisa, né, encaixar dentro ali de um filme. E assim, ele pode levar a vários âmbitos, né? Porque tem essa pegada de escape room, tem essa pegada aí um pouco mais de Hunger Games, então ele pode sim, né, encaixar essas coisas dentro do filme de Portal. Mas assim, é fácil da gente visualizar porque a gente já conhece o jogo, mas é difícil ver como eles vão encaixar para dentro do cinema. E um filme que também, né, está aí em produção, mas ainda sem muitas notícias nem nada, né, só que está em produção, seria o filme de Space Invaders.
E não é difícil de imaginar algo parecido com Independence Day, né, que seria ali basicamente, né, as navinhas enfrentando uma invasão alienígena. Então vai ser mais ou menos nessa pegada. E se eles forem por aí, né, por essa ideia, né, que temos aí um exemplo, eles podem acertar bastante. Não necessariamente eles precisam ir bem focado nessa ideia, porque a gente já tem, né, esse exemplo. Mas só deles não irem talvez para o caminho, por exemplo, de Pixel, que é um filme mediano, já é alguma coisa. E também temos aí a adaptação de BioShock, que assim, é uma das mais esperadas por conta da sua temática, né, meio steampunk, futurista ali, meio sombria, e que está nas mãos aí do diretor de Jogos Vorazes, o Gary Ross. Então assim, ele fez uma franquia muito boa, né, que é os Jogos Vorazes, então provavelmente ele também vai dividir aqui, né, a franquia em alguns filmes aí. Vamos ver como ele vai adaptar isso e aparentemente está em boas mãos. E agora um filme que foi anunciado em 2019 e aparentemente está para ser cancelado, né? A gente não sabe ao certo o que tem acontecido, mas é a adaptação aí de Just Dance, que talvez seria algo parecido com esse tipo de filme, né, tipo Dirty Dance ou algo do tipo aí dos anos 80 ali, e que, né, traria ali novidades para essa franquia, né, expandindo, né, mais ela aí. Eu não sei o porquê dessa adaptação, mas enfim, né, está aí essa especulação de que chegaria em algum momento, mas eles já falaram que, né, tá nebuloso aí a produção do filme. E outro filme que está sendo muito aguardado seria o filme de Ghost of Tsushima, porque o jogo foi muito elogiado principalmente, né, por conta da época em que ele se passa e também pelas próprias pessoas que, né, conhecem de história sobre Ghost of Tsushima. Então esse jogo, né, foi muito aclamado, ganhando vários prêmios, mas o principal elogio seria ali dos próprios, né, conhecedores da história. E assim, Ghost of Tsushima já tem uma história bem cinematográfica, né, ali na gameplay, na jogabilidade, coisa do tipo, e que se eles seguirem mesmo esse aspecto, vai ser um filme muito bom. Eles só não podem colocar em preto e branco, na minha opinião, né, fazendo ali alusão aos grandes filmes de samurais dos anos 80, dos anos 90 ali, porque senão não vai atrair tanto público, né, e aí seria uma questão meio estranha aí para eles, né, porque eles têm que render mais grana. Se eles colocarem né, bonitinho, preto e branco, tal, não sei o que, é um bom sinal. E outro bom sinal para essa adaptação seria que o diretor já confirmou que o filme vai ser ambientado em Tsushima e também não vai ter dublagem. O filme vai ser simplesmente legendado para outras línguas para você ter a experiência realmente de viver ali em Tsushima. Então vamos ver como isso vai funcionar, se eles vão conseguir entregar essa façanha aí, né? Que quando você porta um filme para outra língua, né, para um outro país, geralmente os produtores ali, né, dos estúdios acabam dublando ele, né, na venda ali dos direitos. Se eles vão conseguir entrar com o filme sem ser dublado, não sabemos ainda. Vamos ficar no aguardo. Eu estou bem, né, esperançoso com essa aqui. E também temos o reboot, sendo aí o terceiro reboot de filmes de Tomb Raider, que não vai ser aí uma sequência da adaptação com a Alicia, né, que a gente teve, eu acho que em 2019, 2020, um negócio assim, que não foi muito bom, né? Esse reboot seria ali da franquia inteira como um todo. Vamos ver como eles vão, né, adaptar, porque não sabemos se eles vão adaptar esses últimos 3 jogos, se eles vão ir lá atrás, né, na franquia antiga ali da Lara Croft. Então não sabemos aí como vai ser essa adaptação, só sabemos que vai ser um reboot, né, total aí dos filmes, né, que a gente já teve com a Alice, que esse é o mais recente, e também, né, com a Angelina Jolie. Então assim, vamos esperar, né, porque assim, reboots sempre tem alguns problemas. Vamos ver se eles vão conseguir acertar a mão. The artifact? Inside. Open it. Who the hell are you? I suspect you won't.
E também temos mais sequências, que seria a sequência de Detetive Pikachu. Isso mesmo, alguma coisa vai acontecer para termos, né, essa sequência, porque quem assistiu o filme e entendeu lá o final, que, né, tem um acidente, né, o cara vai, né, não sei o que do Pikachu, quem assistiu tá ligado. Não sabemos aí se isso retornaria, né, para a sequência ou se eles vão adaptar uma outra coisa. Mas aparentemente vamos ter novamente o Pikachu ali, né, e o protagonista, que eu não lembro o nome, mas enfim. Vamos ver como vai ser essa parada aí. E claro, vai ser aí com um tema de investigação. Então nada muito sobre o filme ainda, mas que está sendo produzido. Yeah. So tell us what we want to know. Pipe. Yes. Okay. I can. Shoving. Pushing. My problem is that I push people away and then hate them for leaving. He's saying you can shove it. E agora sim, um outro filme que está sendo muito aguardado seria um filme de Yakuza, que é o jogo aí alucinante, né, bem japonês mesmo, que faz muito sucesso no Japão. Vamos ver se eles vão conseguir adaptar essa loucuragem que é o jogo, né, Yakuza, para dentro das telas. A gente tem alguns exemplos aí que a gente poderia citar aqui, mas como Yakuza, né, os jogos não tem nada, porque assim, é muita loucura mesmo, né, tem assim várias coisas insanas. E que aparentemente, né, seria ali uma boa adaptação que mistura o próprio submundo ali da Yakuza com comédia e ação. Vamos esperar então esse filme que está para, né, começar aí as produções das filmagens. E temos também, né, a confirmação de que um novo filme de Silent Hill também estava sendo produzido. Se vai ser uma continuação ou se vai ser um reboot, não sabemos ao certo. Mas o que se especula-se é que vai ser um reboot, ou seja, começando de novo a história e que sairia, né, simultaneamente ao remake do jogo que está previsto aí para sair este ano. Se eles vão conseguir entregar ainda este ano, não sabemos, porque nem em trailer a gente sabe ou sequer aí saber se é um remake ou uma continuação. Eu aposto aí no reboot. I don't need you anymore. E um filme que basicamente já está pronto, é só eles transportarem para a tela, né? Seria ali Death Stranding, que é um jogo já muito cinematográfico, com muitas e muitas e muitas horas de cutscenes, né? Que são aquelas cenas entre as gameplays. E assim, o jogo já tem essa história cinematográfica, assim como Metal Gear, que é do mesmo criador, né? O Kojima. Então todo esse aspecto que pode levar ao cinema já está meio que pronto, é só eles transportarem para o cinema. E outra história bem fofinha, que pode sim se tornar uma adaptação interessante, é It Takes Two, que tem essa pegada, né, de ser uma comédia romântica um pouco mais leve, onde uma criança acaba fazendo um desejo e transformando os seus pais em bonecos que precisam colaborar para voltar, né, à forma humana e tentando resolver as coisas entre eles e para com certeza, né, tomar a melhor decisão para a sua filha, que eles estão ali meio tretados e estão se separando, e o desejo dela seria para que eles colaborassem e não se separassem. Então vamos ver aí essa história, né, sendo adaptada para o cinema. Se vai ser uma animação ou um live action ainda não sabemos, mas sabemos que está em produção e provavelmente vai chegar em 2024 ou 2025 aí mais para frente. E assim, nunca é demais zumbis, mas será que é preciso, né? Porque teremos aí a adaptação de Days Gone, que é uma história assim bem legal e bem diferente, que pode agregar aí para o gênero de zumbis, né? Porque a gente já tem muitas coisas aí envolvendo zumbis no audiovisual, que são adaptadas de outras coisas. A própria série aí de The Walking Dead, a própria série de The Last of Us, ou vários filmes como Zumbilândia, Shaun of the Dead e muitos outros. Assim, a gente já até fez alguns vídeos aí e vai estar aí no card para vocês. E para o mundo dos filmes, talvez seria assim uma boa adaptação, porque conta ali a história, né, de um casal que acaba se
separando aí em meio ao apocalipse zumbi. E assim, é aqueles zumbis de hordas, estilo World War Z, sabe? Guerra Mundial Z. Então é mais ou menos nessa pegada. E eu acho que isso se encaixa muito bem dentro da proposta, né, de filme, porque a gente já tem vários exemplos que pode sim dar certo o filme de Days Gone. Bro. And I know what kind of man he is. What he's done. He done any worse than you? Ricky? E agora uma adaptação interessantíssima que pode sim muito dar certo com os moldes de quadrinhos, que seria a adaptação de Comix Zone, que para quem não conhece seria ali um beat'em up que tem ali com uma perspectiva de quadrinhos, onde o protagonista vai passando de quadrinhos por quadrinhos ali, de página por página, enfrentando vários inimigos. E o jogo é bem legal e bem interessante, que pode dar certo com essa linguagem aí nos cinemas. Vamos ver se eles vão conseguir encaixar esse aspecto, né, da gameplay e da própria ambientação ali do jogo, né, o game design, para dentro dos filmes. Que se eles conseguirem, meus amigos, é uma adaptação bem legal e interessante que pode estar vindo aí. E outro filme que está para chegar é o filme de Pac-Man. Quando vai chegar, não sabemos. Se vai ser uma animação, não sabemos. Apenas que está em produção. E que, por favor, não venha um filme parecido com Pixels, que assim, não é um filme ruim, mas também não é um filme bom. Eu acho que nota 4, 5 ali é bem aceitável. E Pac-Man provavelmente vai ter que envolver aí alguma coisa aí, né, na história, porque assim, é meio difícil de adaptar. Eu acho que em animação se encaixaria melhor. E bom, acabei de receber aqui a confirmação da produção que o filme de Pac-Man vai ser sim em live action. Então assim, a gente já começa a ficar preocupado, né, como que eles vão fazer isso. E por último, mas não menos importante, teremos aí a sequência do filme Sonic, que já temos dois filmes, né? Sonic 1 e Sonic 2, e seria ali o terceiro filme que envolveria o Knuckles mais, né, do que foi envolvido aí no segundo filme. Então a gente teria ali os três protagonistas, né, que seria o Sonic, Knuckles e o Tails, envolvidos em mais uma trama com o Robotnik. Como eles vão fazer, não sabemos, porque o próprio ator que interpreta aí o Robotnik está saindo da produção, né, acabou saindo, está meio que se aposentando, que é o ator Jim Carrey. Se ele vai retornar para esse terceiro filme, não sabemos. Se o contrato dele com a produtora caberia, né, esse terceiro filme e ele já tenha filmado ou já está no acordo ali para fazer, não sabemos também. Mas ele mesmo já disse que não volta para um filme tão cedo, né? Só se o filme explodisse a cabeça dele e que teria que ter uma história mirabolante e sensacional. Só assim para ele voltar a filmar. Se esse filme do Sonic já estava no contrato, não sabemos ao certo, né? Então vamos ficar no aguardo aí para ver como eles vão lidar com essa situação. Poderemos ver aí algumas coisas interessantes que a gente pode especular em um vídeo separado se vocês quiserem. Sonic, eu gosto que você queira ajudar. Posso dirigir? Mas tá sendo irresponsável. Não esquenta! Ninguém... E outro filme que segue em produção, que já foi confirmado que está sendo feito, é Call of Duty. E assim, qual dos Call of Duty? Não sabemos, porque tem assim uma pancada de Call of Duty, né? Então não sabe se vai ser futurista, se vai ser guerras modernas, se vai ser mais ali por volta da Primeira, Segunda Guerra, não sabemos ao certo qual Call of Duty que vai ser aí adaptado para filme. Mas é uma franquia de ação, né, de tiro e porrada e bomba, basicamente. Então não tem muito o que fugir disso. Então assim, tomara que eles vão para guerras modernas, que é realmente o foco hoje em dia, né, principalmente desses novos, né, Call of Duty, que já são mais cinematográficos. Vamos ficar então no aguardo, porque parece interessante. E bom pessoal, então esse aqui foi o nosso vídeo dos filmes de adaptações de videogame que estão sendo feitas, né?
a gente deixou bem completo mesmo, não teve highlight reels, porque essa aqui são todas as produções que estão ativas no momento, umas passando por maus bocados, outras já estão para sair, mas estão ativas. Algumas outras coisas a gente achou aí na internet, mas que já foi cancelada ou só era especulação, então se você sabe de alguma outra coisa, pode deixar aí nos comentários pra gente, né, conseguir debater. Se algum filme que eu disse aqui também já foi cancelado ou foi adiado também, deixa aí nos comentários para complementar ainda mais o vídeo, beleza? E não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a gente ainda vai fazer o vídeo da parte 2, que seria as séries que estão sendo adaptadas aí de jogos, beleza? Então é muito importante que você ative o sininho para ficar por dentro, porque eu acho que sai entre amanhã mesmo ou até mesmo depois, então já vai sair aí, o vídeo já está praticamente pronto junto com esse, belezura? Então agora sim, eu vou deixar aqui duas recomendações para vocês, como a nossa playlist aqui, né, dos futuros de franquias, e como esse aqui, futuro, né, de adaptações de videogame, e também vou deixar aqui a nossa playlist de filmes, e também esse vídeo aqui que está bem crocante mesmo, tá bem legal, bem interessante, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!